Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chefe Mancuso. Vamos para mais uma receita utilizando o método Ser Feliz Fazendo Pão. Hoje é dia do pão recheado com lombo suíno e mussarela, pessoal. Olha ele aí, ó. Olha que bacana que fica. Olha o resultado surpreendente desse nosso preparo, ó. Cada pedaço de massa tem uma quantidade do recheio de lombo suíno, mussarela e requeijão. Aproveite essa receita. Hoje no canal Chefe Mancuso, pão branco recheado com lombo suíno e mussarela. Vamos para a cozinha, vamos lá! E para a nossa receita vamos utilizar dois tipos de fermento. O fermento biológico seco é o fermento principal e o fermento natural é o pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão. Chefe, eu quero trabalhar somente com fermento natural. Como que eu faço? Tiro o fermento seco da receita e faz todo o processo da fermentação longa. Faz a mistura dos ingredientes, os descansos, o processo de dobras e leva a massa para a fermentação longa na geladeira. Leva a massa toda. Depois de 12 horas, tiramos a massa da geladeira, deixamos em temperatura ambiente por 1 hora, fazemos a divisão, a modelagem dos nossos pães e deixamos a fermentação final acontecer em temperatura ambiente, tá? Então esse é o processo se você for utilizar somente o fermento natural. Chefe, eu não tenho fermento natural, como que eu faço? Tiro o fermento natural da receita e faz todo o processo que nós vamos fazer aqui, tá? Com a mesma quantidade de ingredientes, inclusive com a mesma quantidade de fermento biológico seco. Combinado? Hoje então nós vamos fazer a fermentação mista, utilizando o fermento seco e o fermento natural. E para essa receita temos os seguintes ingredientes. Vamos lá: 300 gramas de farinha branca tipo 1, 3 gramas de fermento biológico seco, 20 gramas de açúcar, 1 unidade de ovo, 100 gramas de fermento natural já ativo, 150 ml de leite integral, 30 gramas de manteiga e 6 gramas de sal. Para o nosso processo, vamos misturar os ingredientes secos, depois a gente vem com o líquido, o leite a gente coloca variável, tá? Quando não tiver mais nada seco aqui na bacia, a gente coloca a nossa manteiga, mistura bem e vem para a sova. Sovamos 3 minutinhos, incluímos o sal, sovamos mais 3 minutinhos e medimos a elasticidade da nossa massa, tá bom? Esse é o método Ser Feliz Fazendo Pão. Começamos pelo fermento seco, o açúcar, uma mão a gente coloca na massa, a outra fica de apoio, tá? Ó, misturamos bem, fazemos aqui uma cavidade e começamos a colocar o líquido. O ovo 100%, fermento natural entra 100% também e colocamos uma parte do líquido, ó. Reservamos aqui a outra parte e começamos a misturar só aqui no meio, ó. Com a mistura já pronta, colocamos mais um pouco do leite e começamos a tirar a farinha que está em volta. Vamos lá. Nesse momento aqui, pessoal, a gente pede a ajuda da nossa terceira mão, olha lá. A gente tira o excesso de massa que está na nossa mão, para a gente medir a umidade da massa, ó. Ainda tem ingrediente seco, tá? Então colocamos o restante do líquido, olha lá. E agora continuamos a mistura. Não temos mais nada seco, olha lá. Então agora a gente coloca a nossa manteiga, ó. E continuamos a mistura. Agora, pessoal, a gente tem que acreditar no processo, tá? Vai parecer que vai dar errado, que precisa de farinha. Não, é só fazer a mistura mesmo, que a manteiga vai fazer parte da nossa massa. Acredita no processo. Muito bem, a manteiga já faz parte da nossa massa, olha lá. Então agora nós vamos iniciar a sova do nosso pão. Por que a gente faz a sova? Para desenvolver a elasticidade na nossa massa, necessária para segurar a fermentação. Ó, fazemos esse teste aqui, pegamos um pedaço de massa e tentamos abrir bem fino. Tá vendo que tá rasgando, ó?
Então agora nós vamos sovar por 3 minutinhos, depois vamos incluir o sal e sovar por mais 3 minutinhos. Ao final desse processo a gente vai fazer esse teste da elasticidade novamente. Vamos lá, vamos sovar por 3 minutinhos. Já temos uma elasticidade na nossa massa, então agora a gente consegue colocar o nosso sal, tá? Ó, abrimos a massa assim, colocamos o sal sem medo de ser feliz, ó. E continuamos a sova por mais 3 minutinhos. E vamos medir agora, pessoal, o nosso ponto de véu, a elasticidade da nossa massa, tá? Ó, massa já tá lisinha. Pegamos aqui a nossa terceira mão, tiramos um pedaço e vamos fazer aquele teste que fizemos no início, ó. Olha como que a massa tem uma elasticidade agora, pessoal. Essa aqui é a rede de glúten, tá? Olha lá, ó. A gente força e ela não rasga, tá bom? Esta aqui, então, é a certeza de que o nosso pão vai fermentar adequadamente. E o que a gente faz agora? Agora, pessoal, temos que deixar essa massa descansar. Por quê? Porque a gente desenvolveu essa elasticidade. Se eu tentar modelar o meu pão agora, eu não vou conseguir, tá? Então agora a gente junta a massa assim novamente, ó. Faz uma bolinha com ela, tá? Mão esquerda sobe mastigando, mão direita desce mastigando, ó. Fechamos a fermentação aqui, damos um beijinho na massa e deixamos ela descansar por 20 minutos, tá bom? Vamos lá. Muito bem, nossa massa descansou por 20 minutos, pessoal. Agora nós vamos para a divisão. Lembrando que ela ficou descansando, então eu não posso sair rasgando a massa de qualquer jeito, tá? Nós vamos dividir, pessoal, em 8 partes iguais, tá bom? Vamos lá. E agora nós vamos para a pré-modelagem. Vamos deixar essas massas aqui boleadas, tá? Ó, levamos a massa toda para o final. Com essa parte da mão aqui, ó, a gente fecha a nossa massa. Essa parte vem para a bancada e a gente faz esse movimento, ó, o dedão sobe mastigando, esses 3 dedos desce mastigando, ó. E deixamos a nossa massa boleada, tá? Como é uma pré-modelagem, eu não preciso dela perfeita, tudo bem? Então vamos fazer com calma, ó. 1, 2, 3, deixa reservado, tá bom? Vamos fazer esse mesmo processo com todas as massas. Muito bem, temos as nossas massas boleadas, agora vamos deixar descansar por 10 minutos. E enquanto nossa massa descansa, vamos preparar o recheio do nosso pão, ó. Tenho aqui 200 gramas de lombo suíno, tá? Picado. Tenho aqui 100 gramas de queijo mussarela, 50 gramas de requeijão cremoso e tenho uma quantidade de cebolinha, 10 gramas. Tudo bem? Então nós vamos misturar esses 4 ingredientes e deixar o nosso recheio pronto. Lembrando, tá, pessoal? É uma proposta de recheio. Chefe, eu não gosto de lombo suíno. Você pode colocar calabresa, você pode colocar o presunto, você pode fazer somente com o queijo. É muito legal esse processo, pessoal. Você pode escolher o recheio que você quiser, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar com o lombo suíno e o queijo mussarela. Vamos lá! E temos o nosso recheio pronto, pessoal. O que a gente vai fazer agora? Ó, nós temos 8 peças de massa. Vamos dividir esse recheio em 8 partes iguais, tá? Pela soma dos ingredientes vai dar 8 partes de 40 gramas em média, ou se não você divide, se você não tiver balança, divide em 8 partes iguais. O que a gente vai fazer? Ó? Pegou o recheio, pesou aqui, ó, 40 gramas, nós vamos fazer o seguinte, ó. Pegar o recheio e nós vamos fazer uma bolinha com esse recheio, olha lá. Para a gente poder modelar o nosso pão. Dessa maneira aqui, ó. Esse padrão que a gente utiliza na padaria, tá? Então a gente não sai colocando o recheio de qualquer jeito. A gente mede a quantidade de recheio para a quantidade de massas que nós temos. Então nós vamos fazer 8 bolinhas dessa, uma bolinha para cada pedaço de massa. Vamos lá. Nosso recheio está pronto, vamos aguardar
o descanso da massa. Nossas massas descansaram, temos o recheio já porcionado. Então agora nós vamos para a modelagem final, ó. Pegamos a massa, viramos do contrário. Vamos abrir aqui, ó, com a mão mesmo, tá? Não precisa do rolo de massas, ó. Abrindo com calma. Colocamos o nosso recheio e vamos fechar o nosso pão, ó. Dessa maneira aqui, tá? Com calma, bonitinho, ó. Essa parte da mão aqui vai fechar o pão aqui embaixo, ó. Tá? E nós vamos deixar descansar novamente. Vamos lá, vamos fazer esse mesmo processo com as outras 7 massas. Após o recheio, pegamos cada pedaço de massa e apertamos assim, pessoal, ó, de leve, tá? Deixamos ela nessa espessura aqui, ó. Tudo bem? Então nós vamos fazer esse processo com essas massas aqui, ó. Pegamos ela, apertamos, tomando cuidado para o recheio continuar aqui dentro, tá? Ó. Deixamos nessa espessura aqui, ó. E agora vamos colocar as nossas massas nessa forma aqui, pessoal. Temos essa medida aqui, ó, 22 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura, tá bom? Passamos um pouquinho de óleo e colocamos um pouquinho de farinha para untar. Combinado? Agora vamos fazer a montagem do nosso pão. E agora vamos para a montagem do nosso pão. Temos aqui as massas, temos aqui, pessoal, um pouco de azeite, tá? Nós vamos passar cada massa nesse azeite e vamos colocar aqui na nossa forma, tá bom? Aqui, se você não gostar de azeite ou não tiver na sua casa, pode ser um óleo neutro, tá? Óleo de cozinha tradicional. Então, ó, pegamos agora a nossa massa, colocamos um pouquinho aqui, ó, no azeite para dar sabor mesmo, tá, pessoal, ó? E começamos a montagem, ó. Outra massa. E agora aqui, ó, vai uma em cima da outra, ó. Tá? Vamos completar a assadeira dessa maneira aqui, ó. E agora nós vamos, pessoal, para a fermentação final, tá? Vamos cobrir aqui com plástico, colocar um pano e levar para um local reservado. Eu gosto de deixar dentro do meu forno doméstico desligado. Vamos marcar de 50 a 60 minutos para a gente ter a resposta do nosso pão, combinado? Vamos lá, fermentação final. E temos o nosso pão fermentado, pessoal. Olha lá que lindo que ficou. Agora nós vamos passar a mistura de gema de ovos com leite, tá? E vamos também colocar um pouco de gergelim. Colocar gergelim em uma peça, outra vai ficar sem. Outra peça, outra fica sem. Para a gente decorar o nosso pão, tá? Vamos lá, ó. Vamos passar aqui a gema de ovos com leite. Colocamos então o gergelim. E vamos agora para o método de cocção, pessoal. Vamos assar o nosso pão no forno doméstico, tá? Meu forno doméstico está pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Vamos colocar o preparo lá dentro e marcar 10 minutos nessa temperatura. Depois nós vamos baixar para 160 graus e deixar por mais 15 minutos na temperatura mínima, combinado? Sempre acompanhando a coloração do pão no forno, tá? Então agora vamos para o forno doméstico, vamos lá! E o nosso pão recheado com lombo e mussarela saiu do forno, pessoal. Olha lá que coisa mais linda, bem dourado. Agora, pessoal, nós vamos esperar 5 minutinhos e vamos tirar aqui da assadeira, tá? Se a gente deixar esfriar aqui, vai gerar uma umidade embaixo do pão e não vai ficar legal.
tá bom? Aí depois a gente vai deixar esfriar e já já a gente vê o resultado final. E vamos para o resultado final do nosso pão recheado, pessoal. Vamos cortar aqui, ó, uma fatia e ver o resultado. Olha a maciez, hein? E ver o resultado do pão, ó. Olha que legal, pessoal. Olha a quantidade de recheio, a maciez do pão. Muito legal, né? É isso aí. Esse é o método Ser Feliz Fazendo Pão, pessoal. Finalizamos mais uma aula aqui no canal Chef Mancuso, pessoal. Hoje foi dia do pão recheado com lombo suíno e mussarela. Uma delícia, pessoal. Façam aí que vocês vão gostar, tá? Quero agradecer a vocês, ao Empório Hora de Ouro e aos meninos lá da padaria. Estou no Instagram, @Chef Mancuso, ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários mesmo. Até o próximo vídeo, grande abraço, beijo, outro. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.